Palestina carrega em si a história de dezenas de povos que ali viveram ao longo dos séculos, e das mulheres que fizeram de suas roupas um complexo sistema que carrega a identidade e a memória desses povos, através de um estilo de bordado conhecido como tatrês. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. A Palestina é um território habitado há pelo menos 4.000 anos, sendo que 3.500 anos atrás ele já era descrito com esse nome por escritores gregos como Heródoto, considerado o pai da ciência histórica, e que registravam justamente o fato de que era habitada por uma população muito diversificada, com diferentes línguas e religiões, inclusive a maioria delas politeístas. Porém, entre o final de 1800 e começo de 1900, a região já tinha comunidades muito expressivas das chamadas religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islamismo. Conviviam com comunidades de religiões muito mais antigas, como o hinduísmo e o zoroastrismo. Essas comunidades se organizavam em vilas chamadas de felahim, que viviam basicamente do trabalho agrícola. E cada vila tinha uma identidade própria que se expressava até na organização do espaço da vila, na arquitetura das casas e nas roupas. Uma felahim era considerada uma família de várias famílias, que compartilhavam sua história, sua memória e suas práticas artesanais, como o bordado tatrês. Desde antes da expansão do islamismo, que ocorreu a partir dos anos 620 da Era Comum, o traje básico de homens e mulheres na região do Médio Oriente era uma túnica reta, de mangas longas, feita com materiais locais. Essa túnica é chamada de tob ou taub, e deu origem às diferentes variações que hoje são encontradas na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã. Originalmente, o tob era uma túnica T, com as mangas cortadas já junto com o corpo, um formato que é encontrado praticamente no mundo todo, porque ele é simples, rápido e poupa tecido para o futuro. Mas o que diferencia o tob palestino de qualquer outra veste talar, que é o nome que a gente dá para essa construção em que as mangas são cortadas em uma única peça com o corpo, é justamente o trabalho de decoração dele. Tradicionalmente, o tob palestino contava a história da vida de uma mulher através dos desenhos que eram bordados nele, identificando sua região de origem, as atividades econômicas exercidas pela família e o seu status social. Mas também seu maior ou menor contato com missionários religiosos, a influência do colonialismo e os impactos da guerra. Tatrês é o termo genérico em árabe para bordado, mas quando a gente fala de bordados palestinos, a técnica mais lembrada é o ponto cruz, chamado de ponto felahim, ou seja, ponto camponês ou ponto das camponesas. Mas não é esse tipo de ponto cruz que a gente está acostumado aqui no Brasil. É um ponto muito mais elaborado, com padrões predominantemente geométricos, bem mais parecido com os bordados da Europa medieval e do Antigo Egito. Aliás, um dos achados mais antigos dessa técnica de bordado vem de um conjunto de múmias. As chamadas múmias maronitas foram sepultadas numa caverna na região do atual Líbano, antiga Fenícia, por volta dos anos 1280. Elas são múmias naturais, em que o processo de mumificação acontece por conta das características do ambiente, algo que a gente já abordou nesse vídeo que está linkado aqui no card. Várias das múmias foram sepultadas com 2 a 3 camadas de roupas, com túnicas feitas de algodão e bordadas com fios de algodão e lã altamente coloridos. Os desenhos parecem ser representações geométricas de elementos da natureza local. E embora tenha havido perda de cor pela idade, ainda dá para ver a presença do azul, corante que era obtido através do índigo, uma planta local. E os desenhos do bordado ainda são tão nítidos que dá para tirar os riscos só de olhar. De acordo com o Museu da Palestina, tradicionalmente, essas túnicas eram mergulhadas várias vezes nos banhos de pigmento e isso determinava o quão valiosas elas seriam em termos monetários. Túnicas claras eram mais baratas e usadas no dia a dia e pelas pessoas comuns. E todo bordado era feito antes de a peça ser montada, garantindo que o encaixe dele fosse perfeito na roupa. Tradicionalmente, bordava-se a área do colarinho e do peito, que era a mais significativa do traje. Os painéis laterais, a parte de trás da gola e alguns pontos das mangas, que é exatamente o padrão que vemos nas túnicas das múmias maronitas e também no tob, o vestido mais tradicional das mulheres palestinas.
E se originalmente o tobe era uma veste talar, ele foi evoluindo ao longo dos séculos para se tornar uma peça cada vez mais complexa, como esse modelo de linho produzido entre 1860 e 1870 na cidade de Ramallah, como um vestido de uso diário para uma menina de 10 a 12 anos. Essa peça está na coleção do Museu Metropolitano de Nova York, que infelizmente não disponibiliza as fotos em resolução maior, mas que gentilmente nos informa que o bordado das mangas e de parte do peito foi feito por mãos menos habilidosas, o que inevitavelmente me leva a pensar se esse não foi uma peça em que uma mulher mais velha estava aproveitando para ensinar, passar essa técnica e esse conhecimento para uma menina, e inclusive talvez se não foi para a própria menina para quem essa peça foi feita. Uma outra peça comum na indumentária tradicional das mulheres palestinas, em especial na região da Galileia, era o djelaye, um casaco que era usado por cima do tobe. Essa peça que você está vendo na tela é do final do século XIX e hoje está no Museu Victoria and Albert, em Londres. Ela é feita de linho puro, tingido com índigo, produzido e beneficiado na própria Palestina, forrado com seda e bordado com fios de linho. A parte mais detalhada dos bordados está nas costas e nos triângulos laterais que dão movimento à peça. Mas a parte mais bonita dele é o forro, todo construído com retalhos de seda de várias cores que ficariam à mostra à medida em que essa mulher andasse. Em fotografias do fim do século XIX e começo do XX, também é possível ver as mulheres palestinas usando um tipo de jaqueta de mangas curtas, bordadas, chamada takziri. A takziri não era bordada com o ponto cruz, mas com uma outra técnica de bordado que muitas pessoas referem hoje como ponto cicatriz, conhecida como tahiriri em árabe, e que consiste em vários cordões sendo enrolados e presos com pontos espaçados para criar desenhos tridimensionais. Essa peça que você está vendo é uma takziri feita entre 1920 e 1940, no estilo típico das vilas em volta de Jerusalém e Belém. E ela aparece nos trajes de mulheres de várias regiões, e até entre as mulheres de família cristã, porque não estamos falando de um traje ligado a uma religião, mas à identidade de uma região. No século XIX, a Europa e os Estados Unidos descobriram a Palestina como região turística, o que levou a uma significativa documentação fotográfica da região, mas também a algumas mudanças nos trajes e nos bordados tradicionais, como a adoção de tecidos brancos para as noivas, combinados com bordados tradicionais, retratando principalmente elementos da vegetação local. E os desenhos foram ficando menos geométricos e ganhando formatos um pouco mais curvilíneos, porque o bordado deixou de ser ensinado somente dentro da família e passou a ser ensinado também nas escolas para as meninas que estavam sendo implantadas pelos missionários cristãos. E existe uma discussão se lá por 1920 algumas peças já não estariam sendo produzidas com elementos europeus justamente para serem vendidas para os turistas. A presença europeia afetou também os corantes usados, porque antes os fios eram tingidos com corantes locais, e a partir de 1870 passaram a usar também os corantes sintéticos vindos da Europa, que é o caso do bordado dessa túnica. E vestidos como esse foram parar nas coleções de museus da Europa e Estados Unidos no século XIX, porque eram comprados pelos viajantes e doados a essas instituições. Então, o que a gente tem de tobes mais antigos em museus acabou perdendo completamente uma das suas informações mais importantes, que é a conexão direta com a artesã e a usuária. A gente não tem como saber o que são os símbolos que estão bordados nessas peças, quais eram as histórias que eles contavam, porque a gente não tem como entender exatamente quais eram os códigos que eram usados pelas mulheres no século XIX. Mas nós temos as túnicas pós-1948, que retomaram os motivos tradicionais do xadrez com um sentido muito mais político. Nakba, a grande tragédia, é o termo em árabe para definir a expulsão da população palestina e a limpeza étnica que vem sendo realizada pelo Estado de Israel até hoje, que entre 1948 e 1967 causou a segunda maior diáspora forçada da história, atrás apenas da escravidão africana entre os séculos 17 e 19. Matando ou expulsando centenas de milhares de pessoas de suas casas e tentando apagar todo e qualquer rastro delas no mundo. E foi aí que os bordados tradicionais palestinos ressurgiram com toda a força. Nos primeiros anos da Nakba, o bordado e a tecelagem palestina quase desapareceram nos campos de refugiados, onde as pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver por mais um dia.
E mesmo os artesãos que sobreviveram à diáspora não conseguiam mais encontrar os materiais e as ferramentas tradicionais do seu ofício, mas isso não fez com que a arte morresse. Nos anos 1960, um novo estilo de tobe surgiu, agora bordado com motivos que não estavam mais ligados à identidade de uma vila específica, mas à identidade e à memória da Palestina como um todo, misturando os elementos geométricos tradicionais com a herança dos desenhos curvilíneos do século XIX e com uma construção extremamente simples e toda otimizada para as mulheres que estavam costurando sob condições extremas nos campos de refugiados. Ela é conhecida como silhueta shawal, formada por 4 a 6 retângulos estreitos, usados no sentido do comprimento, e mangas retas e mais secas que não consumiam muito tecido. Como cada retângulo era bordado separadamente, os bordados podiam ser feitos com faixas estreitas, o que reduzia o consumo de material. Mas os desenhos eram pensados de modo a poder ser aumentados depois, conforme a vida se tornasse um pouco menos difícil. E entre 1987 e 1983, essas túnicas bordadas se tornaram um símbolo da Intifada, o primeiro grande levante palestino contra Israel. Em resposta à violência, as mulheres foram para as ruas carregando bandeiras da Palestina, que foram confiscadas e proibidas por Israel. Em resposta, elas passaram a bordar suas roupas com as cores da bandeira, usando técnicas e materiais tradicionais, mas incluindo também elementos atualizados, como homens usando kefier, o tradicional lenço palestino, enquanto atiravam pedras contra o inimigo armado. Além da própria bandeira, representações das casas perdidas e até versões estilizadas das fronteiras originais da Palestina. De modo que, mesmo sem usar as cores da bandeira, o T3 acabou se tornando um símbolo visual de resistência e da luta pelo direito à terra e à memória do povo palestino. Em 2003, a política Nadia Ernakla, filha de pai palestino e mãe escocesa, usou um vestido com bordado tradicional palestino na posse de seu marido como primeiro-ministro da Escócia. E, mais recentemente, a primeira-dama do Brasil participou de uma assembleia na ONU vestindo um casaco todo feito com a técnica de T3. Porque toda moda é política, goste você ou não. Então, nada mais justo que ela seja usada para celebrar a memória e a cultura daqueles que estão sendo caçados todos os dias por gente cujos ancestrais, ironicamente, também foram alvo de um projeto de limpeza étnica. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. A roupa que eu estou usando hoje é produzida com a técnica de T3 Palestina. Ela é trazida pelo Brasil pela Silvia Arabic Fashion, que é uma amiga minha que mora no Egito. Eu vou deixar o link da loja dela aqui embaixo para vocês na descrição. Hoje é possível encontrar trajes com essa técnica em várias regiões do mundo árabe, como Egito, Síria, Líbano e Jordânia, que foram os locais que acolheram os refugiados palestinos. Mas essas técnicas de bordado já existiam nessas regiões antes mesmo da Nakba, basicamente porque cultura não é uma coisa estática, e as trocas comerciais levam a trocas culturais, e assim as práticas se fundem e se difundem entre os povos. Na descrição você também encontra alguns links de exposição em museus, além de todas as referências bibliográficas e arqueológicas de absolutamente tudo o que eu falei aqui. E se eu puder recomendar um livro sobre esse tema para você em português, minha dica é o Palestina 4.000 anos de História, do Nur Massala. O link também está na descrição. Agora sim, eu vou pedir o teu like, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal. Vou pedir para você dar uma clicadinha no botão de hype, se ele estiver disponível para você por aí. E também te convidar a dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que nós já temos por aqui, que eu separei para você com todo carinho.